Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui uma experiência própria que eu acho que pode funcionar muito para você. Eu juro que eu queria ter visto esse vídeo antes de quando eu comecei a juntar dinheiro, pessoal, e vocês vão entender tudo aqui que eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, comenta aqui comigo embaixo da onde você está vendo esse vídeo, comente o seu nome e da onde você está vendo esse vídeo aqui embaixo para a gente saber, tá bom? Turma, o que eu quero falar para vocês? Vamos pegar a lógica do negócio. Quando a gente fala, né, e começa a estudar sobre dinheiro, a gente fala sobre disciplina, sobre paciência, sobre longo prazo, sobre economizar, e isso faz todo o sentido, tá? Só que isso também, essa lógica funciona, e é verdadeira. Só que isso, pessoal, com o tempo, eu comecei a perceber algumas coisas. E hoje eu tô falando isso, pessoal, meu patrimônio, claro, é diferente de outras pessoas da realidade brasileira, mas o que eu comecei a perceber e eu quero compartilhar com você aqui, que está construindo o seu patrimônio, tá, gente? Ou depende da fase que você está. O momento que você está, assim, ele é muito importante para você saber o que fazer. E aí eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Se você está começando agora, pessoal, o mais importante é você se preocupar, não qual é o melhor investimento. Se você começa do zero, eu acho que você deveria pensar o seguinte: vou aportar mês a mês R$ 100, R$ 200, R$ 300. Você precisa se preocupar com seus aportes, tá? Porque eu sempre falo de constância de aportes. Então, se eu estou começando, eu não tenho que ser aquela pessoa que fala assim: qual é o melhor investimento na bolsa, na ação tal? Primeiro, eu acho que a pessoa tem que se preocupar em aportar dinheiro, tá? E aí envolve você fazer hora extra, envolve você ralar e ter que de repente trabalhar no fim de semana, que você queria estar com os amigos, envolve você, né, fazer sacrifícios, envolve, tá, turma? Porque você está começando. Então, você vai ter que mudar um pouco, talvez, algumas coisas na sua vida, né? Isso estou falando para quem quer ganhar dinheiro. Aliás, esse vídeo aqui é para quem quer ganhar dinheiro. Para quem não quer, nem assiste, tá? Porque não vale a pena. Então, turma, uma coisa é a pessoa que está tentando juntar ali 10, 20, 50 mil reais. Outra coisa, pessoal, é quem já tem 500 mil reais investidos, né? E aí ela quer só chegar ali no primeiro milhão. Por quê? Ela continua fazendo os aportes, só que aí ela pode olhar os investimentos melhor. Pô, aquele investimento eu vou por 100 mil, aquele investimento acho que vale a pena eu pôr 20 mil. Aí ela vai estudar o mundo maior dos investimentos. Ela vai poder se arriscar mais do que aquela pessoa que está começando. E quem já tem um patrimônio, por exemplo, sei lá, de 1 milhão, né, aquela pessoa, ela vai fazer o quê? Eu vou me proteger. Provavelmente ela vai continuar aportando, ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar fazendo, né? Claro, a gente não está falando de um patrimônio aqui de 200 milhões de reais. Se fosse eu, já tinha parado de trabalhar com 200 milhões de reais. Mas assim, se ela juntou 1 milhão, ela vai fazer o quê? Evitar risco. Entendeu? Porque ela já tem aquele dinheiro, já é um dinheiro bom. Então ela não vai ficar tomando decisões, talvez, que ela vai lá colocar 1 milhão, exemplo, 800 mil em criptomoeda. Ela não vai fazer isso, tá? Então, turma, são momentos diferentes. Isso aqui é importante. Então, essa regra, ela é muito genérica, porque depende de pessoa para pessoa, tá? E aí, a estratégia, ela nem sempre é a mesma. E tudo bem. Tem gente começando, tem gente que já está com mais dinheiro e tudo mais. Em alguns momentos, pessoal, foi o que a gente falou, foca em aporte. Outros momentos, foca em achar o melhor investimento, né? Porque isso tudo, na verdade, você tem que saber o momento certo para você saber. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a juntar meu dinheiro e a ganhar mais, eu fazia aporte todo mês. Eu ganhava o meu salário, mas o meu salário eu já tirava R$ 100 de aporte. No outro mês, R$ 100 de aporte, às vezes sobrava R$ 200 de aporte. Estava começando, tá? Outra coisa, quem está começando, pessoal, estude. Carol, como? Vai estudar gratuitamente, pega cursos que tenha na internet gratuitamente, mas estuda, tá bom, turma? Está começando, não tem problema, não dá para a gente colocar o corpo inteiro na água. Você tem que caminhar devagarinho na água e depois você vai mergulhar, tá bom? Então, estuda. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui 2 regras simples que podem te ajudar muito nas decisões financeiras do dia a dia, tá? A primeira, ela vai ajudar você a entender quando que um gasto pequeno, não importa, realmente não é isso que vai mudar a tua vida, tá?
E a segunda é ajudar a avaliar quando aquela oportunidade de aumentar a renda realmente vale a pena, tá? Porque tem oportunidades que não valem a pena. Quer dar um exemplo? Pô, eu quero ganhar mais, mas aí me ofereceram um trabalho lá na zona tal, que é muito longe, que eu vou ter que pagar o meu Uber. Talvez não valha a pena. Você vai gastar o teu dinheiro e você não vai aumentar a renda, você vai gastar. Então a gente tem que saber também, saber se aquela oportunidade é um aumento de renda, se vale a pena, tá, gente? Porque talvez não é a falta de disciplina, tá, gente? Talvez é você avaliar se faz sentido determinadas oportunidades. Quer um exemplo? Uma amiga minha mora no A, ela teve uma oportunidade para o D e que ela ainda ia ter que gastar o dinheiro dela inteiro, praticamente, para ganhar um pouco, ganhar mínimo. Sendo que ela falou, poxa, eu tenho uma oportunidade do A para o B, onde eu vou ganhar menos, o meu salário é menor, mas vai me sobrar mais. Então, tem essas coisas para pensar, sabe, turma? Então, cada fase pede uma estratégia diferente. E aí, antes de entrar nas regras, a gente precisa entender uma ideia simples, tá? A primeira fase, a pessoa está construindo a riqueza dela, né? Então, qualquer aumento de receita já faz diferença. Pô, vou fazer um freelance, vou ficar mais tempo na minha empresa. Eu dou exemplos reais, tá, gente? Por exemplo, a minha amiga tá de férias, mas ela tá fazendo o quê? Freelance, ela tá sendo hostess de restaurantes. Por quê? Porque ela quer juntar dinheiro. Então, ela tá conseguindo fazer o quê? Aumentar a receita dela. Ela tem o salário dela, mas ela tá de férias, então ela tá fazendo hostess, né? Então, se ela ganhar 300, 500, 100, 1000, já vale muito a pena. Lógico que não é para ganhar e gastar tudo isso, né? Então, a gente está falando aqui de aportar. Agora, quando a pessoa ela já tem um patrimônio maior, esse mesmo valor continua sendo importante, mas ele não move tanto o ponteiro. E aí você vai entender o porquê. Porque você já tem um montante que já te gera juros maior. Os seus juros compostos também vão te ajudar muito, entende? Então, às vezes, se você ter 100 reais a mais, talvez não vai mudar tanto quando você está juntando dinheiro. E aí, pessoal, agora, quando a pessoa tem um patrimônio maior, esse ponteiro talvez nem seja o importante, porque o dinheiro está rendendo, né? E aí já tá, aquela renda já é mais que 100 reais, mais que 200. E aqui tem muita gente que se confunde, tá, turma? Então, às vezes a pessoa está começando, ela ficou obcecada em encontrar o melhor investimento. Eu preciso encontrar o melhor investimento que estão me falando. Quando, na verdade, ela deveria estar preocupada em ganhar mais, enquanto ela deveria estar preocupada em aumentar a receita dela. Em aumentar 100 reais, né, do trabalho que ela faz, guardar 200, guardar 300. Não é a hora dela chegar e falar, não, agora eu vou pegar todo o meu salário e vou arrojar naquele investimento. É a hora dela pegar e falar, eu vou aportar, quero começar aportando, entendeu? É isso que muita gente faz e faz errado. Por outro lado, também tem gente que já construiu um patrimônio que é relevante, talvez, e ela precisa se preocupar menos, de fato é verdade, mas aí ela vai buscar uma oportunidade de retorno que faça ela ficar mais protegida, muitas vezes, do que ela já conquistou, porque aquilo ali vai rendendo já, tá? Então ela não vai ser aquela pessoa que vai pegar, ela já tem um patrimônio, como eu citei, 1 milhão de reais, ela não vai pegar os 800 mil dela e arrojar, falar, vou jogar tudo em, entendeu? Ela tá ali já bem, ela tá se protegendo, tá vendo juros compostos, mas continua aportando, entendeu? O grande lance continua. Então, pessoal, antes da gente se perguntar qual que é o melhor investimento, talvez a pergunta qual é a fase financeira que eu tô vivendo? O que importa mais agora? Entendeu? É isso que eu quero deixar claro para vocês. A regra para gastar sem culpa. Turma, não se culpa se você, por exemplo, vai num restaurante, custa 30 reais o prato lá, você viu e você quer uns 50. Não se culpa com isso. Por que eu falo? Porque isso, eu era assim, tá? Eu via às vezes no meu banco, tipo, eu tinha lá 10 mil reais, exemplo. Se tivesse 9.999, eu ficava desesperada. 9.995, eu ficava em pânico, entendeu? E isso me fez mal, me gerou trauma, me fazia mal. Hoje, eu já falo, poxa, calma, se passar um momento delicado, vamos ter que respirar, entendeu? Mesmo quando eu tinha dinheiro, mesmo quando eu já tinha um certo dinheiro, turma, eu já ficava desesperada, entendeu? Não faz bem. Então, por exemplo, não tô falando pra você ir lá gastar 50, 90, né, reais, enfim, uma diferença grande num tênis que você não precisa, tá? Uma bolsa que você não precisa, não é isso. Mas, poxa, Carol, eu quero um prato ali no restaurante de 50, mas é 90, turma, talvez isso não seja grande diferença, tá? Talvez não é isso. Existe uma forma prática para você olhar isso, e eu quero te deixar aqui para você entender.
é você pegar o seu patrimônio, isso é uma regra bem interessante, que é prática e para você ver isso, que é pegar o seu patrimônio e calcular 0,1% dele, tá? Parece bobeira, mas ajuda em muito. Esse valor, ele pode servir para pequenos gastos que a gente faz. Então, por exemplo, se uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, até anotei, se uma pessoa ela tem 100 mil de patrimônio, 0,1% representa 100 reais, certo? Se ela tem 500 mil, representa 500 reais. E se ela tem 1 milhão, representa 1.000 reais. A ideia aqui, pessoal, isso não significa que você precisa gastar esse valor todos os dias, mas o que significa? Que não precisa você, por exemplo, você tem 1 milhão, você vai gastar 1.000 e vai ficar desesperado. Ai, meu Deus, vou gastar mais 1.000. Entende? Porque é 0,1 do seu patrimônio. Se você tiver 100 mil de patrimônio, 0,1 representa 100 reais. Entende? Então você não vai ficar desesperado porque você gastou 100 reais a mais. Tem gente que fica em desespero. Eu já fui uma pessoa assim, desesperada. E posso te falar, vai fazer mal para tua cabeça. Sua saúde mental vai fazer assim, ó, para baixo. Então, turma, quando o valor do restaurante, opa, peraí, passou de 0,1, de 50 reais, passou a custar 300 reais, aí você vai pensar. Porque, pô, você sai de 50 para 300 é um valor absurdo. Então, quando esse valor for mais de 10% do patrimônio, aí você se preocupa, entendeu? Ah, poxa, eu tenho 100 reais, gastei mais de 10% para poder almoçar. Aí você se preocupa. Você vai fazer isso todo dia, né, turma? Porque aí você vai gastar teu dinheiro e você vai sair dessa regra. Outro ponto, cuidado com o padrão de vida. Turma, isso aqui para mim, ó, é o mais importante. Eu vou contar aqui um exemplo, eu gosto de histórias. Um amigo nosso teve um aumento de cargo e começou a ganhar um pouco mais. O que ele fez? Vamos supor, de 5 ele começou a ganhar 8. Ele começou a querer morar numa casa gigante, ele começou a querer ter um Audi, na época era um Audi, comprar um Audi e tudo mais. Turma, calma, tá? Porque você tá começando a ganhar 8 mil e não é porque você tá ganhando 8 mil que você tem que gastar 8 mil. Não faz sentido. Pô, tem pessoas que ganham 8 mil e gastam 10, tem pessoas que ganham 5 e gastam 3. Entende? Então, cuidado para você não fazer os seus gastos aumentar. Ah, agora eu tô ganhando mais, eu vou fazer mais gasto. Cuidado, turma. Toma muito cuidado, você não precisa se provar para ninguém. Falei isso agora com o Renanzinho aqui. Você não precisa se provar. Ficar, não, eu vou comprar um carro grande, vou comprar um carro caríssimo, vou comprar... Claro, se você gosta, é um direito seu, né? Mas não faça isso para ficar ostentando nada disso. Cuidado com o seu padrão de vida. Isso aqui é muito importante, tá, turma? E é um erro muito comum que eu vejo. Então, a pessoa, ela pega o salário, ela fala, ah, mas eu consigo pagar. Tá bom que você consegue pagar, legal. Mas aí, faz sentido para o seu patrimônio hoje? Você tem lá, exemplo, 20 mil. Ah, eu consigo pagar um negócio que eu quero lá de 20 mil. Tudo bem, mas aí você gastou o que você ganhou. Entende? Quando você poderia falar assim, ó, eu posso gastar 20 mil, mas eu acho que não é o momento agora. Eu tô construindo patrimônio, eu não quero gastar esses 20 mil. Entendeu? Então, você sempre tem que pensar isso, porque o aumento de renda, muitas vezes ele vira aumento de gasto. Você pode passar anos ganhando mais, só que sem realmente você ter liberdade financeira. Por quê? Porque você gasta tudo, né? E eu vejo muita gente fazendo isso. Agora, a regra para saber se uma oportunidade vale a pena, tá, turma? Eu trouxe isso aqui e eu uso isso aqui, tá bom? Saindo um pouco dos gastos, tá? E entrando na parte de ganhar mais, a gente vai falar da regra do 1%. Turma, isso serve para quê? Ajuda você a avaliar se uma oportunidade né, de renda vale a pena do seu tempo, da sua energia, tá bom? Por quê? Você pega o seu patrimônio atual e calcula 1% dele. Esse valor, tá? Ele é uma referência de quanto que uma oportunidade precisaria para aumentar a sua renda mensal, tá certo? Um exemplo, a pessoa tem lá 10 mil de patrimônio, tá? 1% de 10 mil é 100, certo? Então, se ela encontra uma oportunidade que pode aumentar a renda em 100 por mês, já é relevante, tá bom? Porque nesse ano, pessoal, esses 100 reais a mais, eles representam muito, eles representam 1.200 reais a mais. Agora, para quem tem 10 mil, isso é mais de 10% do patrimônio atual. E aí, imagina uma pessoa com 100 mil de patrimônio. E esses mesmos 100 por mês, eles continuam sendo dinheiro. Isso é óbvio. Só que, pessoal, proporcionalmente, o impacto disso é muito menor. Então, nem toda oportunidade ruim é pequena. Como as pessoas falam, eu vou ter uma oportunidade de ganhar 100 reais, não vale a pena. Vale, porque você soma no mês e vale muito a pena, tá, gente? E nem toda oportunidade boa vale para todo mundo. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui.
Você tem o tempo custa muito caro. E às vezes você tem uma oportunidade de ganhar 30 mil reais numa empresa, só que você não vai poder ver sua família, você não vai poder curtir sua vida, você não vai poder viajar. Então, o que eu quero dizer com oportunidade boa? E aí eu tô falando em dinheiro. Às vezes você vai ter uma baita oportunidade, ó, você quer trabalhar aqui num outro país, ganhando 30 mil reais, 30 mil dólares, enfim, e tudo, vai você sozinho? Será que vale a pena? Porque às vezes você vai ficar longe da tua família, às vezes você não está num lugar que você conhece, às vezes aquele dinheiro não vale para você, entende? Por quê? Porque você vai priorizar a sua família, a sua vida aqui, o seu tempo aqui. Então, às vezes vale mais você ganhar 15 mil, um exemplo, em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, mas você está feliz, você está com a sua família. Então, entende que o maior bem que a gente tem é o tempo. Às vezes aqueles 30 mil não vão comprar o tempo feliz que você vai ter com a sua família. Entendeu, gente? Então, você precisa entender isso, que não é só dinheiro, a gente está falando aqui de investimento, a gente também está falando de viver, né? Não é para deixar de viver. O tempo que você tem precisa valer mais, tá? Porque hoje você ganha X, só que amanhã você se especializa, você já não é mais o X. Por isso que eu sempre falo, se especializa. Depois de amanhã, você já não vale mais o mesmo XX. Por quê? Porque você foi subindo de fase financeira, claramente você vai ficando um pouco mais exigente, claramente você consegue fazer mais cursos, e claramente o seu tempo já vai valendo mais, entendeu? Então, isso tudo, você precisa saber onde você vai colocar a sua energia. Isso é importante. Pessoal, às vezes não faz sentido, tá? Você aceitar certas coisas só para você juntar mais, porque não é o momento que você precisa. Tá? O momento, às vezes, você está num momento confortável, você fala, não, eu não quero aquela oportunidade, às vezes, muito boa, mas para mim, nesse momento, não vale a pena. Eu quero ter tempo. Tempo para curtir minha família, tempo para viajar, tempo para qualquer coisa. Então, o seu tempo é muito precioso, tá bom, gente? E ele precisa valer cada vez mais. Como? Fazendo especialização, certificação, nova habilidade, né, pessoal? Para você subir de degrau, você precisa construir formas de ganhar mais. Você precisa melhorar o que você faz. Não adianta você ser aquele mediano. Ah, eu sou, sei lá, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem aqui de uma manicure que hoje é uma grande manicure. Eu tinha uma manicure que fazia minha mão, hoje ela tem milhares de redes aí de lojas, vamos falar assim, de estabelecimentos de manicure. Ou seja, ela fez o quê? Ela juntou, ela cresceu, ela se aperfeiçoou. E isso aqui é a pergunta que eu te faço. Você tem se aperfeiçoado ou você está ficando no mediano? Você está fazendo só o que você faz? Porque senão você vai ser mediano. E não é isso que o mercado busca. Entendeu, pessoal? Então, qual que é um erro grande, tá? Que eu vejo aqui, que eu fiz, tá? Me preocupar só em juntar, e uma hora eu juntar, ficar doente, e juntar, e às vezes não era mais a minha fase. Eu já estava numa outra fase. O erro de focar só na rentabilidade. Pessoal, eu gosto de reforçar sempre, tá? Investimento não faz milagre sozinho. Você precisa trabalhar, você precisa estudar. É muito melhor você encontrar ali um ativo bom para você do que você ficar se arriscando o tempo inteiro. Claro que escolher bons investimentos é muito importante, sim, mas tem fases da vida que você não tem que se preocupar, vou aumentar a rentabilidade da minha carteira. De 10 eu vou para 15 investindo tudo errado, com risco, que estão te falando. Não é isso que vai mudar a tua vida. Às vezes você vai ter 10% na tua carteira, só que você fez o certo, e tudo bem, tá? Então, você no começo você não precisa ficar na tua vida ali, ai meu Deus, eu quero agora rentabilizar mais, eu vou buscar. Não é isso, tá? Então, vamos pensar em um exemplo simples. Imagina uma pessoa que ela começa com zero, ela investe R$ 300 por mês durante 30 anos, tá bom? Com uma rentabilidade de 10%. A gente trouxe aqui uma tabelinha. Olha o que a gente vê. R$ 108.000 por esse tempo todo é o que você investiu. Olha o valor total final, 618 mil, por quê? Porque nesse cenário, olha como sobe, são os juros. Só de juros aqui, ó, 510 mil vem de juros ao longo do tempo, tá, turma? Então isso mostra a força da constância, né? Ela teria colocado 108 mil só do próprio bolso. E aí, outra coisa importante, aporte mensal, constância. Carol, passei um momento difícil esse mês, não aportei. Não tem problema. Às vezes aquele mês não foi um mês positivo, mas busca sempre fazer isso, tá? A gente tem como fazer. Eu fiz, Renan faz, tem como fazer isso. Não pensa que não dá, porque dá. E aí, pessoal, eu sempre falo para vocês, tá? Aporte muda todo o jogo.
Se você ficar só buscando onde você tem um retorno maior e não aporta, você vai buscar retorno maior, às vezes você ganha, verdade, só que às vezes você perde. Então, aportar, né, é muito mais importante, constância, e principalmente para quem é jovem, o tempo ajuda e ajuda muito, do que você ficar olhando assim, eu vou investir naquilo, mais aquilo, e não saber o que está fazendo. Então, quando você entende isso, tá, que ao aumentar o aporte muda o jogo, o seu foco ele não fica assim onde eu consigo mais retorno. O seu foco ele fica aonde, como eu consigo investir todos os meses. Eu consigo? Eu posso aportar? Eu posso fazer isso por mim mesmo, na minha liberdade financeira? É isso, tá, gente? O aporte muda o jogo, porque muda o jogo nos juros compostos. Então, se você consegue aumentar a sua renda, eu sei que é difícil, tá, gente, para o brasileiro. Eu sei que é uma realidade muito difícil, mas dá para fazer, tá? Dá. Em pequenos detalhes, às vezes, você consegue fazer isso, tá bom? Se você se aperfeiçoar, dá mais ainda para você fazer isso. Fazendo cursos, estudando com as pessoas, às vezes pegando até uma pessoa que está ali perto de você estudando. Quer um exemplo? Uma cozinheira. Eu tinha uma amiga que cozinhava super bem. A filha dela começou a aprender com ela, hoje é chefe de cozinha. Ganha super bem. Então, gente, a gente tem que pensar também, às vezes, em oportunidades, sabe? Então, no fim das contas, pessoal, essas regras, elas não servem para engessar a sua vida financeira, entende? Essas regras, elas servem para te dar uma referência. Então, a regra do 0,1 que eu contei lá do restaurante, ela ajuda principalmente na hora de tomar pequenas decisões com o seu dinheiro. E não ter aquela culpa exagerada. Ai, meu Deus, eu gastei, nossa, R$ 30 a mais e não passou do 0,1. Não se culpa por isso, tá? A gente também não quer que a pessoa fique vivendo só para ganhar dinheiro o tempo todo. A gente quer que a pessoa seja feliz também. Agora, se a pessoa, né, aí a gente vem para a regra de 1%, né? Essa regra do 1% ajuda em outro ponto. Ajuda você a entender se uma oportunidade de renda vale o seu tempo. Se aquele 1% a mais vale o seu tempo. Se aquele 1% a mais naquela oportunidade vale você fazer. Vale você ir até lá. Entende? Então, essas duas regras, pessoal, prestem muita atenção, porque essas regras na prática, elas fazem muito, muito sentido. Tá bom, turma? Então lembra, não gaste mais do que você pode. Não tem aquele, eu preciso me mostrar o meu patrimônio, ganho mais, agora quero mostrar para... Você não precisa de nada disso, tá bom? E lembra, constrói seu patrimônio aos poucos, tá tudo bem. Eu consegui 5 mil, maravilha. Eu consegui 10, poxa, 15, 20, 30. E vai no seu ritmo. E usa essas regras, pessoal, que mostra clareza onde você tá. Não adianta ganhar 10 mil e gastar 10 mil. É melhor você ganhar 7 mil e gastar 3, por exemplo. Tá? Só um exemplo aqui. Tá bom, turma? Então, eu acho que isso aqui é muito importante também para mostrar aí o patrimônio que você pode construir. Tá bom? E é isso que a gente quer, não é uma regra pronta. Não, vou ter que fazer assim, assim, assim. Depende muito da fase que você tá, depende muito das decisões que você precisa tomar, né, que façam sentido na fase que você tá. Tá bom, gente? Talvez, se você tá no seu começo, talvez o principal seja você aumentar a sua renda e você aportar a mais, né, mês a mês. Agora, se você já tem um patrimônio maior, talvez comece a fazer mais sentido você olhar com cuidado para não correr mais riscos aí de repente que não vale a pena, né? Preservar, claro, aportando, mas sem ficar fazendo grandes arrojamentos e gastando tudo que você tem. Já vi muito milionário cair e perder tudo, pessoal, e isso acontece. Acontece muito. Tá bom, gente? Espero que essa regra ajude muito vocês a terem uma vida melhor e tudo que a gente conversou aqui também faça você, como eu, ver esse vídeo. Eu deveria ter visto antes para aprender bastante sobre dinheiro, sobre como construir dinheiro, porque não adianta a gente ganhar mais, gastar tudo, e também não adianta construir um patrimônio vivendo com culpa, com qualquer pequeno conforto. A gente merece isso também, tá bom? Um grande beijo para vocês, pessoal. Esse vídeo é muito importante. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, voa Brasil, você vai voar muito, pode ter certeza. E lembra dessas regras e lembra de tudo isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.